Sr. Presidente, começava por cumprimentar os dirigentes de STAL e agradecer-lhes a disponibilidade para virem aqui partilhar connosco a sua opinião sobre estes assuntos. Gostaria de começar por dizer que esta proposta de lei sobre a atividade empresarial local, assim como a proposta de lei sobre o pessoal dirigente das autarquias locais, assim como a lei já em vigor sobre extinção de freguesias, representa, em nossa opinião, um brutal ataque ao poder democrático, ao poder local democrático, sem paralelo desde 25 de abril. Relativamente a esta proposta 58 da atividade empresarial local, deixar bem claro que o PCP sempre manifestou a sua oposição às sucessivas alterações legislativas que levaram à proliferação de empresas municipais e à entrada de privados nessas empresas, subtraindo aos órgãos municipais democraticamente eleitos a capacidade de poderem controlar a atividade destas empresas que prestavam serviços públicos essenciais às populações. Sempre nos opusemos a esta proliferação de empresas municipais. O que o Governo, com esta proposta, pretende é extinguir um conjunto vasto de empresas municipais através da aplicação de um conjunto de critérios relativamente exigentes. Mas a questão aqui não é a extinção das empresas municipais. É o que acontece aos serviços prestados por essas empresas municipais após a extinção dessas empresas. Dizia aqui o Sr. Deputado do PSD que a lei prevê tudo. Pode voltar aos serviços da Câmara e ser gerido diretamente pela Câmara, serviços municipalizados, podem ser externalizados os serviços, ou seja, privatizados. É, efetivamente, a proposta de lei no seu articulado prevê isto tudo. Mas, na realidade, a proposta de lei também prevê que o regresso destes serviços ao âmbito municipal, para serem prestados pelos municípios, só pode acontecer se esse município cumprir a lei dos compromissos. E nós sabemos que a lei dos compromissos é inaplicável ou de difícil aplicação nos municípios e que a maior parte dos municípios está a ter imensas dificuldades em aplicar esta lei dos compromissos e que, perante esta situação, só restará uma solução. Os serviços prestados pelas empresas municipais distintas não voltarão ao âmbito da Câmara Municipal, do município, serão privatizados. Portanto, é isto que é o grande objetivo desta proposta de lei do Governo. Não é acabar com as empresas municipais, é privatizar os serviços que essas empresas municipais prestam aos municípios. Obviamente que a alternativa, perguntava aqui alguém qual é a alternativa, bem, a alternativa seria a extinção dessas empresas, se assim fosse necessário, e o regresso dos serviços que elas prestam ao âmbito dos municípios, de forma a poderem ser controlados pelos órgãos democraticamente eleitos e poderem continuar a prestar um serviço público. E é preciso dizer que estas empresas ou estes serviços não têm que ser lucrativos. Prestam serviços públicos, algumas destas empresas, os serviços municipais, as câmaras municipais, e esses serviços não funcionam como as empresas na ótica da obtenção de lucro. Funcionam com outra ótica, a ótica do serviço público. E, portanto, é esta questão que se coloca aqui. Há outra questão também muito importante, que é a questão do que vai acontecer aos trabalhadores dessas empresas. Poderão voltar aos municípios, poderão ser contratados pelos municípios, aqueles que foram contratados pelas empresas municipais. O que nós sabemos é que no âmbito da redução do pessoal, dos funcionários, dos trabalhadores dos municípios, o que vai acontecer provavelmente é despedimentos em massa resultantes da extinção destas empresas municipais. A lei poderá prever de alguma linha que eles possam voltar aos serviços da Câmara Municipal, possam ser até contratados pela Câmara Municipal, mas nós sabemos que a realidade existente no país, que o garrote financeiro imposto aos municípios, o que vai levar é o despedimento coletivo em massa de milhares de trabalhadores destas empresas municipais. Eu queria aproveitar só uns últimos segundos para não deixar de falar da proposta de lei sobre o pessoal dirigente das autarquias locais, a 57, que também está em discussão nesta comissão, e que o Governo pretende impor de cima, não ouvindo os autarcas, não ouvindo as populações e não ouvindo os sindicatos, pretende impor uma redução drástica de dirigentes dos serviços. Em alguns municípios, cerca de um terço dos municípios do país apenas poderão ter 2 chefes de divisão. E a pergunta que se coloca, eu gostaria de colocar, é como é que é possível, num município que presta um conjunto de serviços tão diversos, como a educação, as obras municipais, a manutenção urbana, os espaços verdes, água e saneamento, urbanismo, recursos humanos, área financeira, etc., como é possível esses municípios com 2 chefes de divisão assegurar e garantir uma direção técnica de qualidade e eficaz?
municipais. Portanto, o que se pretende aqui com esta proposta de lei número 57 é reduzir a operacionalidade destes municípios. Reduzir a capacidade dos municípios de prestar serviços públicos para preparar depois para a privatização. E se olharmos para estas duas propostas de leis em conjunto, 57 e 58, o que nós vemos aqui é o objetivo de entregar aos privados serviços que são há mais de 30 anos prestados pelas autarquias. Uma e outra proposta de lei o que pretendem é desarticular estes serviços para depois melhor os entregar aos privados. As duas questões que eu lhes colocava é isto: como é que é possível garantir a operacionalidade dos serviços e qual é, na vossa perspectiva, e conhecendo a realidade no terreno das empresas municipais, do funcionamento das autarquias, qual será a dimensão deste despedimento coletivo que o Governo está a preparar com estas duas propostas de lei, 57 e 58. Muito obrigado.